Olá, sejam todos bem-vindos à aula de modelagem estrutural da web. Nesse primeiro capítulo, o foco vai ser em conhecer a estrutura geral de um grafo. Então a gente passa por uma introdução, um pouco sobre a história dos grafos, a gente fala a própria definição de uma forma mais formal e informal, a gente fala sobre vértices e arestas, algumas terminologias de grafos, graus, grafos regulares, complementos de grafos, caminhos e circuitos. A ideia é conhecer a estrutura de grafos. E como que começou, né? Ou seja, de onde que surgiu ou quem falou a primeira vez sobre grafos na história? É uma história bem legal, começou em 1735, tá? Na cidade de Königsberg. A cidade ela tinha duas ilhas e os habitantes daquela cidade sentiram a necessidade de um transporte além de só barcos, sabe? Eles sentiram necessidade de um transporte terrestre. E aí construíram 7 pontes em volta dessas ilhas, e como a gente pode perceber aqui, a gente tem nos pontos A, B, C e D as margens, né, tanto de cada ilha, tanto as outras margens, quanto as 7 pontes que aqui estão. Mas uma pergunta que sempre estava na cabeça dos habitantes daquela cidade é se eles conseguiriam sair de casa, passar por todas as pontes uma única vez e voltar para casa, tá? Voltar do ponto que eles partiram. E aí eles chamaram um matemático da época, chamado Euler, para resolver esse problema. A primeira coisa que Euler pensou, quando ele viu esse problema, foi que ele tivesse um modelo que tivesse mais objetividade, tá? Que abstraísse um pouco daquele desenho todo e que retornasse para ele algo muito mais simples do que ele tinha. Tá? Então aí ele desenhou as 7 pontes, e aí em cada margem ele fez uma bolinha, um nó. Tá? E foi a primeira vez que a gente ouviu falar de grafos. Tá? O que ele desenhou aqui na real foi um grafo onde cada margem ele representou como um nó e cada ponte ele representou como uma aresta. E deu início à teoria matemática da teoria dos grafos, que é um ramo da matemática que utiliza modelos para estudar relações entre objetos. Tá? Então, no fundo, o que ele fez foi basicamente isso. Modelar um grafo G, onde eu consigo dividi-lo em vértices, que são cada ponto desse, ou nós, e arestas, tá? Que são o que identifica o relacionamento de cada nó. Então, essa também é a definição de vértice e arestas. Tá? Nós são coisas, ou são entidades, e as arestas são o relacionamento entre essas coisas, o relacionamento entre essas entidades. Falando um pouco de terminologia, eu vou falar um pouco sobre laço. Laço é quando você tem um vértice que o único relacionamento que ele tem é com ele mesmo. Tá? Vou mostrar aqui na lousa para vocês. Um laço no vértice U seria basicamente ele fazendo assim. A orientação, quando eu falo a orientação de um vértice, é exatamente o caminho para onde esse vértice está indicando. Tá? Então, se eu tivesse uma aresta ligada a um vértice, que fizesse isso. Tá? Essa seria a indicação de uma orientação. Aresta incidente é exatamente o relacionamento entre dois vértices. Tá? Então, a minha aresta UV, seria essa daqui, ela é incidente tanto a U quanto a V. Vértices adjacentes são quando eu consigo relacionar dois vértices. Então, se eu tenho aqui no caso U e V, ou mudando de exemplo, se eu tenho V e W, eu posso considerar que V e W são vértices adjacentes. Um vértice isolado é um vértice que não tem conexão com nenhum outro vértice. Tá? Então, nesse caso aqui, seria o meu vértice T. Ordem, e a ordem é do grafo inteiro, é basicamente a quantidade de vértices que esse grafo tem. Tá? Então, aqui no caso, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, eu posso dizer que esse grafo ele é da ordem 7.
E dimensão é a quantidade de arestas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse grafo ele é da ordem 7 e ele tem dimensão 6. Caminho entre dois vértices é a sequência de grafo de vértices adjacentes ou de arestas adjacentes até a chegada de um vértice para outro. Então, se eu tenho aqui o caminho entre V e X, eu posso traduzi-lo em VW e WX, tá? Então seria esse cara aqui e esse cara aqui, ou a parte de cima, né? Não necessariamente a gente tem um caminho só para representar a distância entre dois vértices. E o circuito é quando eu percorro um caminho no meu grafo, mas eu volto ao meu ponto de partida. Tá? Então, o circuito eu faria VW, WX, XU e UV. Tá? E voltaria ao meu ponto de partida. Então essas são as terminologias básicas que a gente precisa ter e entender para ter um completo entendimento de grafos no geral. Passando por alguns poucos tipos de grafos, porque mais para frente a gente vai ver alguns outros, grafos regulares são grafos onde cada nó ele tem o mesmo grau. Tá? Então ele se conecta exatamente a mesma quantidade de vértices de todo o grafo. Então, se eu falo que ele é K regular, esse K pode ser qualquer número. Então, nesse caso aqui, ele é zero regular, ou seja, todos os vértices não têm conexões. Um regular, ele só tem uma conexão. Dois regular, ele se conecta somente dois outros vértices. E assim por diante. Tá? K regular. Bom, o complemento de um grafo, para a gente entender melhor, a gente tem que entender o que são grafos completos. Tá? Um grafo completo é um grafo onde eu pego qualquer nó desse grafo e eu consigo conectar a todos os outros nós. Tá? Então, o complemento de um grafo é quando eu tenho um grafo que não é completo e é exatamente o subgrafo, ou o grafo que aqui eu não consigo enxergar e que aqui está de vermelho, que eu preciso chegar para ter um grafo completo. Tá? Então, aqui eu tenho um complemento, que são as arestas que não pertencem aqui, que é um grafo que não é completo, para ele ser um grafo completo. Tá legal. Essa é a estrutura básica de um grafo, mas falar de grafos foi muito forte em 1960, tá? Quando começou a pesquisa, partiu depois das pontes de Königsberg, etc., mas depois disso a gente parou de falar de grafos, tá? E ela veio com muita força hoje em dia, principalmente nesse contexto de web, no geral. Mas eles não surgiram e não são usados só para resolver problemas de web, tá? E a ideia aqui é mostrar, no geral, como ele resolve problemas de outras áreas e, de repente, como ele resolve problemas em outras áreas, eu posso trazer o que há de melhor lá e aplicar no contexto web. Tá? Mas para a gente entender de uma forma geral, eu consigo usar grafos para modelar trajeto entre cidades, eu consigo usar grafos para modelar, por exemplo, roteamento de veículos, mapa de páginas de um site, e eu vou mostrar um exemplo disso agora. As próprias redes de computadores são naturalmente um grafo, porque toda vez que eu estou falando de rede, eu estou falando de um modelo que pode ser usado grafos, e os relacionamentos em redes sociais, tá? Que são naturalmente grafos. Então aqui está um exemplo onde o objeto, ou seja, o que eu estou querendo modelar são os estados, tá? E o relacionamento é exatamente a adjacência entre esses estados. Então, disso daqui, eu consigo saber, por exemplo, que para eu sair de Santa Catarina e chegar em Minas Gerais, eu não posso fazer isso sem passar pelo Paraná. Tá? E assim por diante. Né? Eu consigo tirar outras informações disso, e isso é uma forma simples de você olhar um problema que pode ser complexo, se esse problema tiver uma solução modelada com grafos. Tá? A ideia é essa. Aqui está um outro exemplo de voos comerciais, tá?
é um outro exemplo que a gente sempre estuda quando a gente está vendo o conceito de grafos, que são modelagem de voos comerciais entre duas ou mais cidades. Tá? Então, aqui cada objeto é uma cidade e o relacionamento de cada cidade são os próprios voos. Então a gente tem aqui Cuiabá, São Paulo, BH, Rio, Manaus, tá? Mas vamos supor que você tenha um... Esse aqui é claramente um exemplo que a gente não está falando de web, mas vamos supor que você tem um sistema que ele faça exatamente essa consulta, né? E o seu sistema, o que ele vai saber é que para você sair de Cuiabá, sair de Belo Horizonte e chegar em Cuiabá, você não vai ter voos diretos, tá? Porque o seu relacionamento é com São Paulo ou com Rio, Manaus e São Paulo e depois chegando em Cuiabá, tá? Então, aqui, nesse caso, São Paulo seria a minha aresta, tá? E o meu vértice seriam as próprias cidades. E naquele exemplo que eu falei, se eu quisesse chegar em Cuiabá, então vamos supor que o meu ponto de chegada é esse, saindo de BH, a única forma de chegar, ou eu passo em São Paulo, faço uma escala só em São Paulo, ou eu vou em qualquer uma das outras pontas, passo por São Paulo e chego em Cuiabá. Tá? E aí você começa a fazer vários estudos, por exemplo. Você pode chegar à conclusão de que se houvesse um voo BH-Cuiabá, você eliminaria a quantidade de passageiros que estariam passando por São Paulo. Tá? Isso poderia ser bom ou ruim, enfim. A ciência de dados está aí para comprovar isso. Tá? E um outro exemplo, já entrando no nosso contexto, pense na web, onde cada link de uma página tivesse uma relação direta com outra página. Tá? Nesse cenário, a gente consegue imaginar a web como um grande grafo, né? A web toda interligada, porque todas as páginas têm links para outras, e que tem link para outras redes sociais, e que tem link... Então, assim, tudo está conectado e tudo é um grande grafo. Bom, então foi isso. Nessa aula a gente entendeu um pouco da estrutura. Tá? A gente viu como modelar problemas não só no contexto web, mas no contexto geral, utilizando grafos. E na próxima aula, o que a gente vai ver é um pouco mais das estruturas e tipos de grafos. Tá? E vai ser todo o embasamento para o restante da matéria. Até mais.